Vamos ouvir agora a pianista Cleonice, que vai... Meu boa noite para todos. Eu não tenho dom de discurso, mas eu gosto de conversar umas coisas. E também quero dizer que estou muito satisfeito de ver aqui o Carlos Rato, que foi meu colega de escola, que há muitos anos não via, fiquei muito alegre de poder vê-lo aqui. E também aqui a Heloíde Mendonça, que também é uma grande cantora, que eu já tive a oportunidade de acompanhar muitas vezes, e que também engrandece o nome da música brasileira onde ela vai. Não é? E eu queria dizer a vocês que eu conheci o professor Arnaldo Rebelo quando eu era garota lá na escola, como vocês viram aí no programa, e ele foi assistir o meu primeiro recital. A minha professora era a Ilara Gomes Grosso. E é claro que eu tocava o compositor, eu ficava tremendo nas bases, não é? Mas eu recebi um grande prêmio porque esse professor era uma pessoa extremamente carinhosa. E eu agora pude confirmar esse carinho, esse amor que ele tem, não só pela música, mas pelo nosso país, pela nossa origem. Aqui o Belchior me providenciou aí umas 15 músicas e eu estive olhando várias. Logicamente que não vou trazer todas, porque a gente ficaria aqui muito tempo, mas escolhi algumas e pude sentir isso. Eu não sei se aqui alguém já morou fora do Brasil, mas quando a gente mora fora da nossa terra, a gente parece que tem um amor maior pela terra. E eu acredito que o professor Arnaldo Rebelo também tinha aquela saudade lá do Amazonas dele, que o viu crescer, e isso fazia com que ele puxasse o seu coração todo para esta... Por isso eu escolhi 3 peças nas quais ele fala do Amazonas. E eu também já tive a oportunidade, já que o Neucino, o Belchior, falou, e o professor Wilson também sobre, é que o Neucino, para mim, ele é o Neucino, meu amigo de crescer, quando eu era criança. Mas ele agora é o Belchior importante. Mas ele é meu amigo de quando eu era criança, que sempre admirei, e até Elazir também, que eram professores, e eu ainda estava estudando, não é? E sempre nos ouvi com muita atenção. Mas eu fiz um trabalhinho, eu estive trabalhando aí, como vocês puderam ver no programa, em Portugal durante alguns anos. E eu fazia anualmente lá com meus alunos pelo menos um programa que só tinha música brasileira e portuguesa, claro, para eles não ficarem com... Então eu colocava músicas brasileiras e com certeza que algumas músicas do professor Arnaldo Rebelo foram tocadas lá pelos meus alunos. E eu gostava muito que eles pudessem ver, porque eles conheciam mais o Brasil. E o professor Arnaldo Rebelo era muito amoroso e gostava de colocar nas peças aquelas maneiras como que ele queria que fosse tocada. Então ele pegou ali a valsa e disse, choroso. O choroso, com certeza, não era um choro de tristeza, era aquele choro de amor que a gente tem quando se lembra da nossa terra. Porque isso eu sei muito bem, que como é você lembrar da sua terra, mas ela estava longe. E também aparece outras vezes lá, dengoso. E os meninos portugueses perguntavam, professor, quem é dengoso? Eles não sabem, porque ninguém é dengoso como o brasileiro. Eles nem sabem o que é isso. É aquele nosso modo de ser tão afável, tão agradável. E isso a gente não encontra lá fora. E o professor Arnaldo Rebelo pôs nosso temperinho brasileiro, tudo que ele fez. Eu acho que a obra dele a gente pode dividir numas que são parecidas com o Ernesto Nazaré, que são aquelas que se preocupam muito com o ritmo, que são aquelas alegres. E as outras que são aquela, coloca o coração para fora, aquele coração grande, porque ele era conhecido como um professor amoroso, numa época que os professores eram todos, andavam assim, todos duros, e falavam com os alunos assim, por cima da burra, e ele era aquele sorridente. Confirma o que eu estou dizendo? Não é? Nós tínhamos aquelas professoras competentíssimas, mas eram pessoas assim que estavam em outro nível, e ele não era aquele que se aproximava. E no ano seguinte do meu recital, comecei o ano e recebi uma música que eu vou tocar aqui, que até o Belchior queria cantar, e eu disse, por favor, essa não, que foi a que ele me deu de presente, tem a assinatura dele.
E eu então escolhi esta porque foi a minha ligação com ele. Ele mandou para mim uns votos de muitos progressos. Talvez eu não tenha progredido tanto quanto ele desejou, ou quanto eu desejava, mas acho que fiz um pouquinho pela música da nossa terra, não só em Portugal, mas também eu estive alguns meses fazendo um trabalho na Inglaterra. Eu tocava, não eram concertos, mas eram pequenas audições para casas de idosos, que lá na Inglaterra há muitas casas de idosos de todos os níveis. E eu tive a oportunidade de tocar muita música brasileira para aquelas senhoras e senhores. E vi uma coisa muito bonita lá, que eu só já vou encerrar minha fala, que sei que vocês não vieram aqui para ouvir fala, mas é uma historinha, sempre é uma historinha. E uma senhora estava lá muito bem sentada, e eu fui tocar música brasileira, fui tocando música brasileira, e ela foi se animando, de repente, ela se levantou, jogou a bengala dela pro lado, e ficou segurando o piano lá, tentando dançar um pouquinho. Então, eu acho que eu pude também já dar um pouquinho da minha contribuição pequenininha para que a nossa música, a nossa boa música, fosse conhecida lá fora, porque tem muita música ruim nossa conhecida lá fora também. Mas eu procurei levar a nossa boa música. Muito obrigada.